Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre o trapézio. O trapézio, gente, é uma figura poligonal que também está dentro da classificação dos quadriláteros. Até porque o trapézio ele possui, no caso, 4 lados, tá certo? E aí nesse caso, de acordo com a figura, esses lados estão representados por essa cor laranja. Além disso, nós temos também os seus vértices, onde o vértice é o ponto de encontro de dois lados vizinhos, ou dois lados consecutivos que têm, no caso, a mesma ideia, tá bom? Então, como o trapézio ele possui também 4 lados, ele também possuirá 4 vértices, tá? E todo trapézio ele possui ângulo interno e ângulo externo, onde, devido ao fato de esse trapézio ser um quadrilátero, quando você somar todos os ângulos internos de um trapézio, você achará como resultado igual a 360 graus. Assim como também, no caso aqui do ângulo externo, quando você soma todos os ângulos externos de um trapézio, você também acha um valor igual a 360 graus. Outra dica importante é o seguinte, assim como em todo e qualquer polígono, no trapézio também, quando você somar o valor em medidas, em graus no caso, né, de um ângulo interno com um ângulo externo, onde esses ângulos possuem o mesmo vértice em comum, essa soma desses ângulos será igual a 180 graus, beleza? Então nós temos aqui no trapézio também o seguinte, os dois lados que são considerados horizontais, que são chamados de base, tá? Eles têm uma base menor e uma base maior em relação ao seu tamanho, beleza? E essas bases, elas são paralelas. Isso quer dizer que as bases do trapézio, elas não se encontrarão em nenhum momento. Diferentemente desses lados aqui na vertical. Por quê? Porque nesse caso aqui, esses lados do trapézio, tá? Se a gente fosse seguir esses lados, reparem, eu vou seguir aqui para cima. Em algum momento eles irão se encontrar. Logo, então, essa parte lateral do trapézio, elas não são paralelas. Porque, por mais que elas não se encontrem aqui na figura, como toda reta ela é infinita, estamos trabalhando apenas com uma parte dela, tá? Então, essa parte lateral do trapézio, em algum momento, ela irá se encontrar em um ponto. Se encontrando em um ponto, ela deixa de ser paralela. Agora, isso não vai acontecer com as bases ou com as linhas horizontais, tá beleza? Ok. Agora olha só, nós temos aqui uma classificação de 3 tipos de trapézios diferentes, que são trapézio isósceles, quando essa parte lateral elas possuem a mesma medida, o da esquerda e o da direita. Isso quer dizer então que a medida desse lado é igual à medida deste outro lado. Nós temos o trapézio retângulo, onde o trapézio é dito retângulo quando ele possuir 2 ângulos retos, ou 2 ângulos iguais a 90 graus. E nós temos também o trapézio escaleno, que é o trapézio que possui os 4 lados com medidas diferentes. Tá beleza, pessoal? Agora olha só, é importante ver o seguinte, no trapézio isósceles, aqui no caso, eu tenho os ângulos referentes às bases com a mesma medida. Então, reparem, esses ângulos aqui de cima, eles são iguais em medida, assim como também os ângulos aqui de baixo serão iguais em relação à sua medida. Então, nesse trapézio nós temos 2 ângulos obtusângulos e 2 ângulos agudos, onde em relação a essa base menor, esses 2 ângulos são considerados obtusângulos. Isso quer dizer que esses ângulos têm o valor em medida em graus maior que 90 graus, porém menor que 180. E esses ângulos de baixo são considerados ângulos agudos, pois a sua medida em graus é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Mas, quando você analisa os ângulos do mesmo lado em relação a essa parte lateral, a soma desses ângulos sempre será igual a 180 graus. Então, independente, se eu olho para esse lado da minha esquerda,
ou esse lado à minha direita, tá? A soma desses ângulos sempre será igual a 180 graus. A mesma ideia funcionará também para os outros dois trapézios, tá? Então, a soma dos seus ângulos da mesma parte lateral sempre será igual a 180 graus. Bacana? Ok. Nós temos também aqui no trapézio um segmento de reta muito importante aqui, por exemplo, olha só. Estou fazendo aqui ele de azul, onde ele é chamado de mediana. O que é a mediana do trapézio? A mediana do trapézio é o segmento de reta que liga os pontos médios dessas retas ou desses lados laterais, tá? E a mediana, ela é igual a quem? Ela é igual a metade da soma das bases. Então, por exemplo, a mediana, ela será igual à soma da base maior com a base menor, e aí esse resultado dividido por 2. Então, é com essa formulazinha que você acha, de repente, a medida do segmento em relação a essa mediana. Bacana? Então, essa ideia também, pessoal, da mediana, ela funcionará também para o trapézio retângulo. Perfeito? Ok? Então, temos aqui a mediana, mais ou menos aqui, por exemplo, tá? Onde essa mediana, ela vai unir os pontos médios desses lados laterais, os que não são paralelos no caso, tá bom? E a mediana, ela será igual à soma da base menor com a base maior e depois desse resultado você divide por 2. Beleza, pessoal? Ok. Agora a gente também pode trabalhar, no caso, a área do trapézio. E a área do trapézio é definida por quem? Nós temos a seguinte fórmula, tá? Eu vou somar as duas bases, no caso, a menor com a maior, multiplicar pela altura e dividir por 2. Detalhe importante aqui, tá? A altura, nesse caso, ela não está representada em nenhuma dessas 4 figuras. Por quê? Porque a altura, pessoal, é um segmento de reta, no caso aqui, perpendicular em relação às duas bases. E, na verdade, também, essa altura é a distância entre as duas bases, ou, nesse caso, entre as duas linhas horizontais, tá? Agora, sendo a altura, obrigatoriamente, o ângulo que forma entre as duas tem que ser igual a 90 graus, independente de qual seja o trapézio, tá? Agora, é algo também legal você ver que no trapézio retângulo, um dos lados, ele coincide com a altura. Então, aqui nesse desenho que eu fiz, o trapézio retângulo, esse lado lateral à minha esquerda, ele coincide com a altura. Até porque, reparem, formará aqui nesse caso, 2 ângulos iguais a 90 graus. Beleza, pessoal? Então, essa nossa aula foi sobre o trapézio, onde eu te mostrei a figura e os elementos que compõem esse trapézio, bem como também a sua classificação em relação ao tamanho dos lados e algumas propriedades que relacionam esse trapézio com os lados diagonais e os seus ângulos. Belezinha? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau!